Oi, pessoal! Eu sou Isa Nilsen, guitarrista, cantora e compositora. Em minha carreira solo, tenho composições de rock instrumental e também a banda de Story Do, que contém no mesmo álbum músicas instrumentais e cantadas, na qual eu sou vocalista. Antes de começar, gostaria de agradecer ao Festival Best of Blues and Rock pelo convite, evento da qual já participei em 2018, junto a Dom Morello e John Five. Hoje, o tema abordado será a importância da arte e da cultura por intermédio da música instrumental. A expressão música instrumental distingue toda a música produzida exclusivamente por instrumentos musicais. Porém, a voz também pode ser usada como um instrumento musical. A música é, sem dúvida, um dos principais elementos da nossa cultura. Existem evidências, através de estudos arqueológicos, que os primeiros instrumentos musicais surgiram na pré-história com o objetivo de recriar os sons da natureza. Os primeiros instrumentos criados foram a flauta, o tambor, a harpa e alguns instrumentos de corda rudimentares, que deram origem às cítaras. Há desenhos rudimentares feitos em paredes de cavernas pelos homens pré-históricos, na qual mostram manifestações de dança, indicando movimentos corporais, provavelmente acompanhados de música primitiva e de sons vocais. Uma flauta de osso de urso, descoberta na Eslovênia em 1995, tem sua idade estimada em aproximadamente 50 mil anos antes de Cristo, época do homem Neandertal, tornando-a o instrumento melódico de sopro mais antigo do mundo. Na pré-história, a música era usada nas mais variadas ocasiões, como, por exemplo, para celebrar a caça, para realizar rituais de agradecimento ou fazer pedidos aos deuses. Nesse sentido, a música era usada como um meio de comunicação com o divino. No Egito Antigo, ainda em 4.000 anos antes de Cristo, a música era muito presente, configurando um importante elemento religioso. Os egípcios consideravam que essa forma de arte era uma invenção do deus Thoth e que outro deus, Osíris, a utilizou como uma maneira para civilizar o mundo. A música era empregada de forma complementar aos rituais sagrados em torno da agricultura, que era farta na região, e os instrumentos utilizados eram harpas, flautas, instrumentos de percussão e cítara. Na região da Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, habitavam os povos sumérios, assírios e babilônios. Na Ásia, em torno de 3.000 anos antes de Cristo, a atividade musical prosperou na Índia e na China. Nessas regiões, ela também estava fortemente relacionada à espiritualidade. O instrumento mais popular entre os chineses era a cítara, e o sistema musical utilizado era a escala de 5 tons, a pentatônica. Já na Índia, a lenda diz que Brahma, uma das mais importantes divindades do hinduísmo, ensinou a arte da música a Narada, que por sua vez passou os ensinamentos aos humanos. Na Grécia Antiga, a música funcionava como uma espécie de elo entre os homens e as divindades, tanto que a palavra música provém do termo grego musique, que significa a arte das musas. As musas eram as deusas que guiavam e inspiravam as ciências e as artes. É importante ressaltar que Pitágoras, grande filósofo grego, foi responsável por estabelecer relações entre a matemática e a música, descobrindo as notas e os intervalos musicais. Sabe-se que na Roma Antiga, muitas manifestações artísticas foram heranças da cultura grega, como a pintura e a escultura. Supõe-se que, desta forma, o mesmo ocorreu com a música. Porém, diferente dos gregos, os romanos usufruíam da arte de maneira mais ampla e cotidiana. Posteriormente, o pensamento musical estava atrelado à igreja. A expressão musical era praticamente vocal. No entanto, alguns instrumentos musicais, como os de percussão, a flauta, o alaúde, a harpa, já faziam-se presentes. Durante este período, a Igreja Católica esteve bastante presente na sociedade europeia e ditava a conduta moral, social, política e artística.
O Papa Gregório I, século VI, classificou e compilou as regras para o canto que deveria ser entoado nas cerimônias da igreja e intitulou-o como canto gregoriano. Posteriormente, surgiram os primeiros movimentos renascentistas na Itália. A partir do século XVI, os compositores começaram a ter maior interesse em escrever apenas músicas instrumentais. Além das flautas, alaúdes e violas, havia também um instrumento de teclado, o pequeno órgão, que chamava-se clavicórdio. Até o início do século XVI, os instrumentos musicais eram usados apenas para acompanhar os cantos ou marcar o compasso das músicas. A partir deste período, as composições instrumentais foram ficando cada vez mais frequentes. Desse modo, a música instrumental data do século XVIII, período barroco. Sob forte influência de Johann Sebastian Bach, que dedicou inúmeras obras puramente instrumentais. A música instrumental, além de pontuar óperas com passagens instrumentais, surge como linguagem independente, favorecendo o virtuosismo técnico. No final do século XVIII, a sonata clássica torna-se forma musical mais importante. Nela, os momentos de tensão e relaxamento são a base da obra para o instrumento solo e, posteriormente, para quartetos de cordas, trios e orquestras. Os compositores que mais contribuem para o auge da sonata são Mozart e Haydn. Já com Beethoven, a sonata deixa de ser um jogo de variações sobre as melodias principais e se transforma numa profunda rede de inter-relações entre ritmos, melodias e timbres. Junto com Schubert, Beethoven realiza a transição do classicismo para o romantismo. Nessa época, a música instrumental e as orquestras ganham ainda mais destaque. O piano toma o lugar do cravo e novas estruturas musicais são criadas, como a sonata, a sinfonia, o concerto e o quarteto de cordas. No século XIX, sobre bases tonais sólidas, o período romântico é o derradeiro momento da música tonal. Formas livres, prelúdios, rapsódias, sinfonismo, virtuosismo instrumental e movimentos nacionais incorporam elementos alheios à tonalidade estrita do classicismo. Já no século XX, a música ganha uma nova roupagem e uma grande transformação ocorre com o surgimento da rádio. Novas tecnologias e suportes para a gravação e divulgação musical ajudam a popularizar essa linguagem artística e projetar cantores e compositores, já que eles não dependiam somente de concertos musicais. Com uma cartela de opções mais variadas, o público começa a ter contato com outros tipos de música, sendo uma delas o blues. O blues incorporou spirituals, canções de trabalho, canto de campo, ring shout e baladas narrativas simples e rimadas. Os cantos religiosos, os spirituals, têm sua origem na África, onde a tradição é passada de pai para filho, a qual deu a ferramenta para o nascimento do blues pelos negros americanos, descendentes de escravos africanos no final do século XIX. Nos Estados Unidos, o blues sempre esteve profundamente ligado à cultura afro-americana, especialmente aquela oriunda do sul dos Estados Unidos, Alabama, Mississippi, Louisiana e Geórgia, dos escravos das plantações de algodão, que usavam o canto nas chamadas work songs para embalar suas intermináveis e sofridas jornadas de trabalho, as quais são uma das origens do blues. Blue também é a cor que sinestesicamente significa tristeza na cultura norte-americana, por isso surgiu o termo Let's Sing Our Blues. Outro estilo que também tem suas origens em comunidades afro-americanas nos Estados Unidos é o ragtime. Ernest Hogan foi o primeiro compositor a ter suas peças de ragtime publicadas como partituras, começando com a música La Paz Malá, publicada em 1895. A ele se acredita a invenção do termo ragtime, derivado de sua cidade natal, o distrito de Shea Crag, em Bowling Green, Kentucky. Ragtime é um gênero musical que ficou popular entre 1895 e 1918
e se originou do estilo cakewalk do século XIX. Ragtime também foi inspirado pelas marchas popularizadas por John Philip Sousa e originou diversos subgêneros, como Characteristic March, Novelty Piano e outros. A composição Maple Leaf Rag, de Scott Joplin, foi o sucesso que mais influenciou o ragtime e se tornou extremamente popular em 1899. Como resultado, Joplin foi apelidado o rei do ragtime e o instrumental foi um dos maiores sucessos do músico. Outro grande sucesso de Joplin é The Entertainer, uma das importantes composições do ragtime. O instrumental foi lançado em 1902 e ficou extremamente famoso. A música foi composta para acompanhar a dança two-step, que foi popular até os anos 10 e que era comum no gênero musical. O jazz foi responsável pela decadência do ragtime. Em 1917, a primeira gravação de jazz, Livery Stable Blues, foi feita e o jazz rapidamente chamou a atenção do público. Assim, o ragtime perdeu a popularidade em 1918 e os gêneros musicais ficaram conhecidos. O jazz é uma manifestação artístico-musical originária de comunidades de New Orleans, nos Estados Unidos. Tal manifestação teria surgido por volta do final do século XIX, tendo origem na cultura popular e na criatividade das comunidades negras que ali viviam. O estilo se desenvolveu com a mistura de várias tradições religiosas, em particular a afro-americana. Esta nova forma de fazer música incorporava blue notes, chamada e resposta, forma sincopada, polirritmia, improvisação e notas com swing do ragtime. Os instrumentos musicais básicos para o jazz são aqueles usados em bandas marciais e bandas de dança, metais, palhetas e baterias. No entanto, o jazz e suas várias formas aceitam praticamente todo tipo de instrumento. Swing e big bands são os primeiros estilos jazzísticos de destaque surgidos nos anos 30. O swing passa a ser tocado em rádios e incita o fortalecimento das big bands, que eram orquestras com vários músicos e instrumentos. Nomes importantes dessa época são Bix Beiderbecke, Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. O bebop e hard bop são estilos de jazz com sonoridades mais complexas e rápidas. É nessa época que o jazz ganha uma modernização nos anos 50. Artistas importantes são Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Bill Evans. As vertentes cool jazz e soul jazz surgem como oposição aos estilos anteriores. Apresentam maior suavidade e linhas melódicas maiores. Um grande artista desta época é Miles Davis. O free jazz aparece no fim dos anos 50, com um estilo mais experimental, livre e descompromissado com a simetria sonora. John Coltrane é um músico de destaque desse gênero. Já o fusion jazz começou a partir dos anos 60, e o jazz começa a mesclar-se com outros ritmos, principalmente o rock. Aqui temos, por exemplo, nomes como Herbie Hancock e Frank Zappa. O jazz latino é um ritmo latino-americano que mistura o jazz com outros instrumentos e ritmos de salsa, merengue, mambo e samba. A música instrumental também se faz presente em trilhas sonoras para filmes e televisão. Ennio Morricone foi um compositor, arranjador e maestro italiano que escreveu músicas em diversos estilos. Morricone compôs mais de 400 partituras para cinema e televisão, além de mais de 100 obras clássicas. Sua trilha sonora para The Good, The Bad and The Ugly, de 1966, é considerada uma das trilhas sonoras mais influentes da história e foi introduzida no Grammy Hall of Fame. Sua filmografia inclui mais de 70 filmes premiados. Outro compositor que se destaca nessa vertente é Bernard Herrmann, que teve as suas trilhas nos filmes Citizen Kane, Kill Bill Volume 1, de Quentin Tarantino, Taxi Driver, de Martin Scorsese e em diversos filmes de Alfred Hitchcock. O grande sucesso de bilheteria de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, fez uso pesado de instrumentais de rock em sua trilha sonora,
estimulando algum interesse em instrumentais clássicos e revitalizando a carreira de Dick Dale. Por sua vez, a música popular brasileira moldou-se a partir de muitas fontes, bem como das influências da música africana, trazida por negros de vários lugares, e também da música indígena de diversas regiões. Historiadores da música afirmam que a modinha da Europa e o lundu da África são as grandes influências da música popular brasileira, e juntamente com o Scottish, a valsa, o tango e a polca são grandes influências também para o choro, que é essencialmente instrumental e considerado o primeiro gênero popular urbano do Brasil. Os principais instrumentos utilizados no choro são o violão de 7 cordas, violão, bandolim, flauta, cavaquinho e pandeiro. Entre os chorões solistas, talvez os mais conhecidos sejam Garoto, Valdir Azevedo, Pixinguinha, Copinha, Benedito Lacerda, Dilermando Reis, Jacob do Bandolim, Tia Amélia, Luiz Americano e entre outros. Embora geralmente conhecidos pelo choro, a grande maioria dos chorões compõe músicas instrumentais em outros gêneros, como Chiquinha Gonzaga, com o machixe gaúcho corta-jaca, e a polca atraente ou pixinguinha com a valsa rosa. O samba, que registrado desde aproximadamente 1838, sairia dos morros à condição de representante da música popular brasileira apenas por volta do ano de 1917. Também conta com composições instrumentais. Pouco diferente do samba cantado, o samba instrumental utiliza-se como principais instrumentos o piano e o violão, além dos tradicionais instrumentos de percussão, incluindo o berimbau. Embora derive das mesmas influências, o samba jazz é pouco semelhante à bossa nova, sendo criado como uma evolução desta, que ao final do século 1950 apareceu com as primeiras gravações de João Gilberto. Como praticamente em todos os gêneros, temos também na bossa nova várias composições instrumentais, como a versão Corcovado de Tom Jobim, tocada pelo americano Charlie Bird. A década de 1960 trouxe o tropicalismo e com ele artistas como Pepeu Gomes, do conjunto musical Novos Baianos. Pepeu, guitarrista e compositor, chegou a ser considerado um dos 10 melhores guitarristas do mundo pela revista americana Guitar World, tendo várias composições instrumentais. Seus álbuns Geração de Som e Instrumental on the Road são completamente instrumentais. Os anos 1970 marcam a chegada de um dos maiores compositores da música instrumental, Hermeto Pascoal. Hermeto, que desde os 14 anos tocava nas rádios com seu irmão, teve seu primeiro álbum solo gravado no ano de 1971. Já o rock instrumental é um rock que enfatiza instrumentos musicais e apresenta muito, pouco ou nenhum canto. Exemplos de rock instrumental podem ser encontrados em praticamente todos os subgêneros do rock, geralmente de músicos especializados no estilo. Rock instrumental foi mais popular a partir de meados da década de 1950, a meados de década de 1960, com artistas como Bill Doggett Combo, The Fireballs, The Shadows, The Ventures, Johnny and the Hurricanes e The Spotnicks. O trabalho de guitarra preciso do Ventures foi uma influência importante em muitos guitarristas de rock posteriores. Eles também ajudaram a formar a surf music, embora suas origens e primeiros discos não fossem instrumentais de surf por si só. Nos Estados Unidos, eles aumentaram muito o instrumental de guitarra e o uso de barra de vibrato na guitarra principal. A surf music era bastante popular no início dos anos 60 e era geralmente bastante simples e melódica. Uma exceção era Dick Dale, que ganhou fama por sua execução rápida, muitas vezes influenciada pela música do Oriente Médio, e frequentemente usando escalas exóticas. Empregando a escala de blues e distorção, inaugurou a era da guitarra de blues de rock de Eric Clapton, Jimi Hendrix e Stevie Ray Vaughan. Em agosto de 1964, a Checker Records lançou o álbum Two Great Guitars, gravado pelos pioneiros do rock and roll Chuck Berry e Bo Diddley, que é uma das primeiras gravações de jam session das guitarras do rock. Chuck Berry
foi um guitarrista e cantor estadunidense, um dos pioneiros do gênero rock and roll. Barry refinou e desenvolveu o rhythm blues nos principais elementos que tornaram o rock and roll distinto. Escrevendo letras focadas na vida adolescente e no consumismo, e desenvolvendo um estilo musical que incluía solos de guitarra e espetáculo, Barry tornou-se uma grande influência na música rock subsequente. Ainda nos anos 1960, surgiu nos países nórdicos um tipo de rock instrumental que se desenvolveu na Finlândia ao longo dos anos e que ficou conhecido como Hautalanka. Esse estilo musical tem como característica um som muito melódico e limpo para os padrões do rock, mas também muito rítmico para ser considerado uma música folclórica. A forte tradição melódica do heavy metal na Finlândia tem suas raízes no Hautalanka. The Allman Brothers Band muitas vezes não é considerada uma banda de rock instrumental, mas eles tocam muitos instrumentais e incluem longas passagens instrumentais em versões mais longas de suas músicas. Um bom exemplo é a versão de 22 minutos do Whipping Post em At Fillmore East LP. Seus instrumentais In Memory of Elizabeth Reeve e Jessica são populares, com Jessica sendo destaque como tema para as versões de 1977 e 2002 do programa Top Gear. Jeff Beck também gravou 2 álbuns inteiramente instrumentais nos anos 70, Blow by Blow e Wired. Bem-sucedido entre o público mainstream, ambos têm fortes influências de jazz, o último apresentando uma versão cover de um standard do jazz, Goodbye Pork Pie Hat, do Charles Mingus. Rock progressivo e música de art rock das décadas de 1960 e 1970 fizeram muitas performances instrumentais virtuosas. King Crimson ganhou um enorme destaque no final dos anos 1960 e 1970, com sua produção instrumental explosiva que mesclava rock, jazz, música clássica e heavy metal, embora seus álbuns incluíssem canções com vocais. Um dos álbuns mais aclamados da banda Camel, The Snow Goose, de 1975, foi totalmente instrumental. Muitas das primeiras composições do Pink Floyd foram, em grande parte, peças instrumentais, fundindo rock psicodélico, rock progressivo e space rock. A música The Great Gig in the Sky, da banda inglesa, é um exemplo de como a voz também pode ser usada como instrumento musical. Outra banda que também apresenta músicas instrumentais é o Rush, sendo de maior destaque instrumental a música YYZ. Frank Zappa era conhecido por misturar faixas instrumentais de rock com suas canções de novidades um pouco mais famosas em seus álbuns. O jazz fusion dos anos 70 tinha muitas vezes um cruzamento estilístico considerável com o rock, e grupos como Return to Forever, Mahavishnu Orchestra e Weather Report tiveram sucessos consideráveis entre os fãs de rock. Por sua vez, Ritchie Blackmore é um guitarrista e compositor inglês, conhecido por tocar guitarras na bandas Deep Purple e Rainbow. Atualmente, é o guitarrista da banda de folk rock Blackmore's Night. Em seus solos, Ritchie combina escalas de blues e frases em escalas menores da música clássica europeia, fundando o que depois foi chamado de rock neoclássico. Durante os anos 1980 e 1990, o gênero de rock instrumental foi dominado por vários solistas de guitarra, incluindo Steve Vai, Joe Satriani e Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteen é um virtuoso guitarrista sueco. Yngwie mergulhou de cabeça no som de bandas como Deep Purple e utilizou toda a sua curiosidade e persistência para descobrir os segredos das composições. Influenciado pela música barroca de Bach e Vivaldi, Malmsteen é conhecido por ser um dos precursores do chamado metal neoclássico. Outro guitarrista que também foi precursor do estilo neoclássico foi Uli Jon Roth. Também é destaque o guitarrista, compositor e produtor musical Steve Vai. Conhecido por ser um guitarrista virtuoso, Vai é considerado pela crítica e pelo público como um dos melhores guitarristas do mundo. Em 1990, Steve lançou seu álbum solo Passion and Warfare. O álbum foi largamente aclamado pela crítica mundial e teve sua vendagem extraordinária. Uma das primeiras mulheres a apresentar um trabalho instrumental de guitarra
que particularmente me influenciou bastante foi Jennifer Batten, uma guitarrista americana que trabalhou como musicista e artista solo. De 1987 a 1997, ela tocou em todas as turnês mundiais de Michael Jackson, e de 1999 a 2001, ela fez turnês e gravou com Jeff Beck. Batten lançou 3 álbuns de estúdio: Above, Below and Beyond, Tribal Rage, Momentum and Whatever. Jason Becker também foi considerado por muitos como um grande guitarrista, que lançou 2 álbuns com o Cacophony, que era um grupo essencialmente instrumental, com Becker e Marty Friedman. Ainda em 1990, Eric Johnson lança a aclamada Cliffs of Dover, que tornou-se a primeira canção instrumental a ser top 5 nas paradas musicais do Billboard. Em 1995, Michael Angelo Batio, conhecido pela banda Nitro, lançou seu CD No Boundaries, que começou sua carreira solo. Os anos 2000 deram lugar a um novo estilo de intérprete musical. Por exemplo, John Five, que lançou um álbum solo instrumental. Os anos 2000 também viram o surgimento da música instrumental por bandas que foram rotuladas como post-rock. No Brasil, nos anos 2000, também temos uma cena importante de música instrumental. Alguns nomes são Tatiana Pará, representando o blues, Thiago de Moura, do Rio Grande do Sul, que conta com 7 CDs instrumentais gravados, além do projeto que temos juntos, o Distorted Edu. Denison Fernandes, Edu Erdanui, que foi integrante da banda Dr. Sim, Frank Solari, de Porto Alegre, Matheus Assato, entre outros. É isso aí, pessoal! Isso foi um pouco da história da música instrumental. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!